Então, o que nós estamos tratando aqui é como responder às questões do tipo leituras filosóficas. Porque, olha, vocês vão ver aí que são 3 tipos de tarefas que eu passo para vocês. A primeira tarefa são os questionários. Então, tem a videoaula, né? Tem o capítulo do livro que nós estamos estudando e tem o questionário sobre esse capítulo do livro, né? Então, nesse caso do questionário, eu não tenho problema, tá certo? Eu não vejo problema de vocês copiarem uns dos outros as respostas, de você ir até a internet buscar a resposta daquela questão. Porque nesse caso, o objetivo aqui é que você tenha a melhor resposta. O questionário, ele deve ser usado pelo aluno para estudar mesmo. Então você tem lá uma pergunta e essa pergunta está lá no texto. Às vezes, você pode, inclusive, só copiar e colar o que está no texto, porque ali é a resposta. Você não precisa ficar inventando ou criando alguma coisa, por quê? Porque a resposta está lá no texto. No caso do questionário, eu não vejo problema de o aluno ir até a internet, buscar uma resposta e colocar a resposta, postar e resolveu. Ou então o aluno, por exemplo, ele verifica a resposta do colega e vê que a resposta do colega é melhor do que a dele e pegar a resposta do colega e copiar. Nesse caso, eu não vejo problema. Agora, não vejo problema em relação ao questionário, que é o questionário do livro. Agora, em relação a esse outro tipo de tarefa, que são as leituras filosóficas, nesse caso, o que eu peço para vocês é originalidade. Porque nesse caso, o que eu estou buscando de vocês é o raciocínio de vocês. E esse é o objetivo dessa disciplina, da filosofia. O que é que ela pretende? Ela pretende desenvolver o raciocínio de vocês. Então, eu só posso cuidar dessa tarefa se vocês me apresentarem o raciocínio de vocês. Se você vai lá e copia texto da internet, ou você copia de outro colega, você não me apresentou o seu raciocínio. E aí, como é que eu vou avaliar? Então, sempre é bom lembrar que a filosofia, ela não trabalha com a ideia de certo e errado. O que a gente verifica aqui, o que a gente busca aqui, é o raciocínio, entende? Por exemplo, quando vocês já estudaram um pouco de física, né? Pelo menos no ano passado, vocês verificaram o seguinte, que tem determinadas respostas da física que você pode ir para um lado ou você pode ir para o outro. E tem os cálculos, por exemplo, eles têm uma linha e que vai dar lá numa resposta. E essa resposta é uma resposta única. E nesse caso, se você chegar a outra resposta, aquela resposta estaria errada. Então, se você diz 2 mais 3, pela matemática, ou pelas regras, ou pelos teoremas da matemática, 2 mais 3 é igual a 5. Se você colocar 6 ou 4, está errado, simplesmente. Agora, no caso, veja que tem alguns professores de matemática que quando você faz uma operação, desenvolve uma determinada questão, ele vai olhar a resposta, embora o aluno tenha feito todo o raciocínio correto, às vezes na operação ele acaba errando alguma operação. E aí, porque a resposta está errada, o professor corta aquilo tudo. Mas tem professor que não faz isso, né? Tem professor que ele vê o seguinte, embora o aluno tenha encontrado um resultado que não seja o correto, mas ele vai verificar o raciocínio, e ele vai verificar se o aluno raciocinou corretamente, embora ele tenha errado em alguma operação, né, que ele tenha feito. Às vezes ele vai fazer uma multiplicação e ele não consegue fazer, ele troca algum número ou coisa assim, e no final acaba dando um resultado que não é o resultado correto, mas aí você verifica o raciocínio. E aí, pelo raciocínio, como o aluno raciocinou corretamente, o professor dá a nota para ele. Então, no caso da filosofia, mais do que na matemática ou nessas disciplinas da ciência, o que interessa aqui para a gente é o raciocínio, entende? Não é exatamente a sua resposta, o resultado final do que você disse.
mas é o raciocínio, é como é que você chegou àquela resposta. Então, se você não elabora essa resposta, se você copia de algum lugar, se você copia do seu colega, então o objetivo se perdeu completamente. E, como eu disse, o objetivo é esse. E o que nós estamos avaliando é o seu raciocínio. Então, se você simplesmente copia um determinado... Para mim, aquilo é zero. Entende? Aquilo não tem validade. Porque talvez você possa até ter encontrado um lugar onde a resposta está correta. Certo? Só que você não raciocinou, né? Quer dizer, você pegou a resposta de uma outra pessoa e você colocou lá. Então, eu não vi o seu raciocínio. Se eu não vi o seu raciocínio, se você não raciocinou, então você não cumpriu a tarefa do ponto de vista da minha disciplina da filosofia. Porque, mais uma vez, repetindo, o que nós estamos fazendo aqui é desenvolver o raciocínio de vocês. E você só desenvolve o raciocínio raciocinando. Quer dizer, uma questão é apresentada para você e você vai enfrentar essa questão. Aí você diz, mas eu não posso fazer uma pesquisa na internet? Claro que você pode. Você pode pesquisar na internet, dicionários. O livro é um lugar de pesquisa. Você pode também pesquisar. Mas veja, quando você vai elaborar a resposta, você tem que elaborar da sua maneira. Você pode, eu posso copiar alguma coisa de um outro lugar, assim, até pode, porque você vai ver que grande parte das dissertações, das teses que tem na universidade, às vezes você chega a ter até 40%, 50% daquele texto é citações. Mas veja que eu estou falando aqui uma palavra citação. Quer dizer, o que é a citação? É você pegar o texto que é de outra pessoa, você vai colocar naquilo que seria o seu texto, e você vai colocar entre aspas aquilo. E você vai dar o crédito, você vai dizer, isso aqui não é meu, tá? Isso aqui é de outra pessoa, e você vai dizer quem é a pessoa que elaborou aquele texto. E aí você vê, mas eu posso fazer isso? Pode. Mas aí veja, como é que acontece tanto nas dissertações como nas teses? Você não meramente cita, você vai ter que explicar, você vai ter que explicitar aquilo que você está citando. Você vai ter que contextualizar aquilo que você está citando. Do contrário, você simplesmente pegaria a tese de outra pessoa e colocaria e disse, não, está aqui, a minha tese vai ser a tese de tal pessoa, eu vou apresentar aquilo tal e qual eu peguei no texto. Pode isso? Claro que não pode. Então, como eu disse, você pode pegar um texto de algum lugar, mas sempre que você pegar esse texto, você vai ter que colocar entre aspas e você vai ter que dar o crédito, você vai ter que dizer de onde é que você tirou aquele texto. E depois que você fizer isso, você tem que dar algum tipo de explicação, você vai ter que fazer algum tipo de comentário em relação àquele texto, porque aquele comentário é que vai ser o seu raciocínio. E você vai dizer, por que eu peguei aquilo? Por que eu estou colocando esse texto de outra pessoa aqui? Porque eu vou vou me auxiliar desse texto para elaborar a minha resposta. Então, eu estou chamando a atenção por conta disso. Por quê? Porque, como eu disse, grande parte do que está respondido, embora aqui na maioria aqui, vocês foram no rumo, porque vocês encontraram um lugar que já tinha enfrentado essa questão aí, e a pessoa foi no rumo. Agora, vou dizer, a resposta é muito mais do que o que está aí. E aí, eu vou ler junto com vocês a questão. Então, aqui, vamos ler aqui e vamos tentar entender o que está sendo pedido e qual seria o tipo de comportamento ou o tipo de atitude que eu espero que vocês façam. E aí eu vou já dizer de antemão, faça isso não apenas na minha disciplina, não apenas na filosofia, mas que vocês façam isso em todas as disciplinas. Porque esse tipo de atitude, né, é uma atitude que não é só específica, ou não é só exigido pela filosofia, mas é exigido por todas as disciplinas. Então vamos ler aqui. O nome do texto é A Verdade e as Formas Jurídicas. Esse texto é do Michel Foucault, um filósofo francês. Então vamos lá. A hipótese que eu gostaria de propor é que, no fundo, há duas histórias da verdade. A primeira é uma espécie de história interna
da verdade. A história de uma verdade que se corrige a partir de seus próprios processos de regulação. É a história da verdade tal como esta se faz, ou a partir da história das ciências. Então veja, ele já está dizendo aí, olha, ele já está dizendo que existe uma história da verdade, que é a história da verdade das ciências. Quer dizer, essa busca que a ciência opera, né, dessa busca da verdade que a ciência opera. Então, ela tem os seus processos de regulação. Por exemplo, cada ciência ela tem o seu modo de provar os seus resultados. Você pega, por exemplo, na matemática, você tem as chamadas provas. Você pega, por exemplo, uma operação qualquer, né, e você faz aquela operação, e se você for verificar, a matemática ela tem a prova, né, ela tem um esqueminha que você prova que aquela resposta que você encontrou é correta. Então, como eu disse, todas as ciências ela tem a sua própria regulação para que se chegue a seria aquela verdade que ela aceita como sendo verdade ou como sendo correta, né? Então você verifica, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui que está em voga, que é o enfrentamento da pandemia do coronavírus. Repare que você tem agora uma concorrência de várias vacinas, e não apenas de vacina, mas tem também o outro lado da história, a chamado tratamento precoce, que o nosso presidente da República fica lá divulgando, coloca para a população que a população deve fazer esse tratamento precoce, embora aí sim, a ciência mesmo diz o seguinte: não há qualquer prova de que, por exemplo, a cloroquina, a ivermectina são eficazes no tratamento do coronavírus, para quem se contaminou. Aí você diz, mas tem pessoas que tomaram e ficaram boas. Elas ficaram boas porque tomaram a ivermectina e a cloroquina? Ou será que é porque o organismo dela, quer dizer, os anticorpos dela, foram suficientes para dar conta do vírus? Porque você vai ver o seguinte, mas e aqueles casos de pessoas que tomaram a cloroquina e a ivermectina e mesmo assim as pessoas acabaram morrendo? Então você vai ver que a ciência ela tem uma regulação e ela verifica o seguinte: olha, eu só posso chegar à resposta de que a cloroquina é um remédio eficaz se em todos os testes que eu fiz eu apresentar pelo menos um campo de probabilidade que seja próximo do máximo possível dos 100%. Né? Por exemplo, se eu ficar em 30%, 40%, é possível que não seja aquilo, seja outra coisa. Então, por exemplo, eu tenho um caso de uma pessoa, um sobrinho meu, que ele morreu, uma pessoa de 24 anos, e o laudo médico diz que ele morreu de Covid. Mas veja o que aconteceu, na verdade. Ele fez esse tratamento precoce. E aí ele tomou ivermectina, tomou cloroquina. E o que aconteceu com ele? Ele teve um AVC, um acidente vascular cerebral. E foi o que levou à morte dele, não foi exatamente a cloroquina, não foi exatamente a Covid, mas foi esse AVC que fez com que ele morresse. Ora, mas foi o vírus que provocou o AVC, ou será que foi a dosagem que ele tomou de ivermectina e cloroquina? Talvez ele tenha tomado em excesso, e aquele remédio pode ter produzido um resultado que levou ele ao AVC. Entende? Então você nota que esse tipo de verdade, que seria a verdade científica, ela tem a sua própria regulação. E é exatamente isso que o Michel Foucault está dizendo, que existe uma história da verdade. Então, a verdade científica, então você vai tendo ao longo da ciência várias questões que têm o seu próprio modo de resposta. E essas respostas elas vão mudando ao longo do tempo. Então, por exemplo, quando você tem uma pergunta, por que os corpos caem? Lá no passado, no século IV a.C., você tinha um cara chamado Aristóteles que dava uma resposta para essa pergunta. Aí quando foi praticamente 2000 anos depois, veio um outro cara chamado Isaac Newton, que deu uma resposta completamente diferente da resposta do Aristóteles. E essa resposta do Newton é a resposta que vocês estudam na escola. Quer dizer, quando você pergunta isso para um aluno
de física, por que os corpos caem? É porque existe uma força chamada gravidade, uma força da natureza chamada gravidade, e que a gravidade faz com que os corpos caiam. Então, essa resposta foi dada pelo Aristóteles? Não, foi dada pelo Isaac Newton, no século XVIII. Isso vai se sucedendo. A gente vai dizer assim, a resposta do Newton é a última resposta da ciência? Não, porque no século XX já tem um cara que já colocou uma outra coisa, quer dizer, ele manteve parcialmente a resposta do Newton, mas ele colocou alguma coisa a mais, porque ele vai dizer o seguinte, que tem uma questão geométrica também, na gravidade. O Isaac Newton, por exemplo, achava que não tinha, a geometria não interferia na gravidade. E o Einstein, que é um físico do século XX, ele disse, olha, existe um componente geométrico na gravidade. Então você vê que a resposta do Einstein já é um pouco diferente. Então veja, aqui eu já estou fazendo a história, eu estou mostrando para vocês que a questão por que os corpos caem, ela tem várias respostas ao longo da história. E isso seria a história da verdade do ponto de vista da ciência. Então vamos continuar aqui, ó. Aí, por outro lado, parece-me que existem na sociedade, ou pelo menos nas nossas sociedades, vários outros lugares onde a verdade se forma, onde um certo número de regras do jogo são definidas. E, por conseguinte, a partir daí podemos fazer uma história externa da verdade. As práticas judiciárias, a maneira pela qual entre os homens se arbitram os danos e as responsabilidades, o modo pelo qual, na história do Ocidente, se concebeu e se definiu a maneira como os homens podiam ser julgados em função dos erros que haviam cometido, a maneira como se impôs a determinados indivíduos a reparação de algumas de suas ações e a punição de outros, todas essas regras, ou se quiserem, todas essas práticas regulares, mas também modificadas sem cessar através da história, e por conseguinte, as relações entre os homens e a verdade merecem ser estudadas. Então veja que o Michel Foucault ele está dizendo que existe uma história interna da verdade, as regulações que cada ciência tem, e ela define como é que se encontra a verdade a partir dessa sua própria regulação, e existe uma história externa da verdade. E nesse caso ele está dizendo um lugar onde existem regulações que são externas, não são regulações internas. Como se dissesse assim, existe uma coisa chamada ciência jurídica? A resposta é sim, existe sim. Mas você vai dizer assim, mas por que os juízes, eles, dado um determinado tipo de situação jurídica, eles julgam diferentes? Não deveria ser assim, porque se a lei é a mesma, por que existem maneiras diferentes de você julgar? Você nota claramente que existe, por exemplo, na nossa sociedade, essa coisa de que quando é uma pessoa que tem dinheiro e consegue contratar um subadvogado, de repente ela consegue um tipo de sentença diferente, por exemplo, de quem não tem dinheiro. Às vezes a pessoa que não tem dinheiro, ela nem sentença tem, quer dizer, ela é presa, é colocada na prisão, na cadeia, fica lá, passa anos e anos, né? E a pessoa nem julgada é. Então você vê como existe um tipo de prática que está relacionado com a questão econômica, né? Com a questão financeira. Isso é uma coisa regular? Isso acontece frequentemente? A gente vê que sim, né? Se você vai numa determinada penitenciária e você vai fazer uma pesquisa, você vai ver que grande parte das pessoas que estão lá, elas não foram julgadas. Elas estão presas e presas por anos, sem ser julgadas. E às vezes uma pessoa que é rica, né, ela pode sim ter cometido crimes, às vezes até a própria pessoa, ela confessa que cometeu o crime, e de repente ela é solta, ela não é presa. Ela consegue um habeas corpus e tal, e consegue ser julgada, às vezes, fora da cadeia. Então, você vê como existem práticas que são diferentes. E nesse caso, é isso que o Michel Foucault está dizendo. Essas práticas, elas têm uma história. Elas não vieram por acaso, né? Existe um determinado movimento dentro da sociedade que induz a que isso
essa prática se estabeleça. E aí eu próprio já estou dizendo aqui que nesse caso, quando você tem dinheiro, né, você consegue ter um tipo de tratamento diferente em relação àquelas pessoas que não têm dinheiro. Você vê, por exemplo, isso acontece não apenas no campo jurídico, mas também no campo da saúde. Você pega, por exemplo, aquelas pessoas que têm planos de saúde e outras pessoas que não têm plano de saúde. Você vai ver que o tratamento que é dado para aquelas pessoas é diferente. Às vezes você pega uma pessoa que está com um determinado problema e que tem que realizar uma determinada cirurgia, ela às vezes chega a esperar 2 anos, 3 anos para fazer aquela cirurgia. Então, veja, é exatamente o que está colocado aí por esse texto do Michel Foucault. Então, vamos lá agora para as perguntas. Primeira pergunta: no texto acima, o filósofo francês Michel Foucault apresenta a hipótese, veja o que ele está dizendo, a hipótese de que há 2 histórias da verdade, uma interna e outra externa. E qual é a distinção entre elas? Repare que o próprio texto está dizendo, é uma hipótese, não é em si uma verdade. Quer dizer, você não pode dizer que existe 2 histórias. Então, o filósofo, o que ele faz? Ele apresenta a hipótese e ele vai tentar oferecer uma prova para essa hipótese dele. Veja, isso, você pode dizer que isso é uma verdade? Claro que o filósofo ele exerceu todo um raciocínio e ele criou vários argumentos para dar sustentabilidade a essa hipótese dele. Mas veja, até hoje ainda continua dentro do campo da hipótese. A gente não pode dizer que de fato é assim. Ou pelo menos, embora possa sim existir 2 histórias da verdade, mas talvez isso não tenha sido esgotado ainda, no sentido de que se chegou a uma argumentação que vá convencer todas as pessoas. Então aqui o que está sendo perguntado é qual a distinção entre elas. Compreendendo a hipótese, você vai agora dizer qual a distinção entre elas. Então veja, como é que você vai dar uma resposta para isso aqui? Eu sempre coloco para vocês o seguinte, não apenas para você, mas para todos, né? E inclusive para mim mesmo. Né? Em geral, esse tipo de questão, você tem que ter, né, a ideia de que você vai elaborar pelo menos 3 parágrafos. Em que em cada parágrafo, você vai fazer uma coisa específica. Quer dizer, o que se faz no primeiro parágrafo? O primeiro parágrafo, ele é uma espécie de descrição, uma espécie de interpretação do próprio texto. É como se você perguntasse assim, o que o texto está me dizendo? E aí, nesse caso, esse primeiro parágrafo, eu vou responder a essa questão. O que o texto está me dizendo? Aí vem o segundo parágrafo. O que está sendo perguntado para mim? Veja que aqui é como se eu estivesse interpretando a pergunta. Porque às vezes a gente pode dizer assim, será que eu entendi mesmo a pergunta? Quer dizer, o que está sendo perguntado para mim, eu estou entendendo realmente? Ou será que eu poderia, como se você perguntasse assim, para uma outra pessoa, você sabe o que ele perguntou? O que está sendo perguntado? E aí você vai responder, porque você vai dizer, o que está sendo perguntado para mim é isso. Certo? E aí, nesse caso, você vai elaborar esse segundo parágrafo e você vai responder essa pergunta. O que está sendo perguntado para mim? Como se fosse uma interpretação que você vai fazer da resposta. Como se você dissesse assim, olha, eu estou entendendo que você está me perguntando isso. E se eu estou entendendo, ou se meu entendimento está correto, então agora eu vou dar a resposta. E aí é exatamente o terceiro parágrafo. O terceiro parágrafo vai dizer a resposta. E nesse caso aí sim é a sua resposta. Tá legal? Então veja como é um esquema, tá certo, de resposta. Às vezes você pode fazer isso num só parágrafo, entende? Não quer dizer que você tem que fazer toda vez em 3 parágrafos. Mas, em geral, você vai ter que fazer esses três movimentos. Primeiro movimento, o que o texto está me dizendo? Segundo movimento, o que está sendo perguntado para mim? Qual é a questão que está colocada aqui? E terceiro, que resposta que eu posso dar para essa questão? Basicamente, essa é a metodologia. E aí, nesse caso, como eu disse, eu quero que vocês façam isso, que vocês elaborem essa resposta. Não caiam na tentação, tá entendendo? Quer dizer, porque é uma tentação mesmo. É um vício, né?
que nós temos de ir atrás da resposta. Então, se eu for, por exemplo, lá o Brainly, né, que eu chamo de Brainly, eu já vi outras pessoas pronunciarem diferente, né, mas eu pronuncio dessa forma. E muita gente vai atrás desse Brainly, né, e pega lá as respostas lá e simplesmente copia e cola e diz, pô, já me livrei desse negócio aqui. Quer dizer, beleza, você se livrou, mas você não fez aquilo que se pede. Quer dizer, você não raciocinou, certo? Não foi você que elaborou a resposta. E aí você vai ver o seguinte, que você pode até fazer isso por agora, mas será que em toda a sua vida você vai conseguir fazer isso? Não vai chegar um momento da sua vida em que você não vai encontrar a resposta do seu problema lá na internet. É você que vai ter que elaborar a sua resposta, entendeu? E aí, nesse caso, como você não exercitou o seu raciocínio nos lugares, nos momentos que foram exigidos, de repente, talvez você não tenha essa capacidade de raciocinar e de resolver um problema concreto que vai ser colocado para você em algum momento da sua vida. Por exemplo, mesmo no caso do campo mesmo do estudo, por exemplo, quando você tem ali uma prova, né, a prova do Enem, ou a prova de um PAS, né, ou uma prova de concurso, em que você tem que elaborar uma redação e naquele momento lá você não tem o recurso do Google, você não tem o recurso de pegar num livro, tem que sair da sua mente, o raciocínio tem que sair da sua mente, e às vezes como você não fez todo esse exercício passado, você vai ter dificuldade, uma dificuldade muito maior do que teria se você tivesse feito esse exercício. Então, por isso é que você deve exercitar. E aí eu digo para você, faça isso que eu vou, do meu ponto de vista, em relação à nota mesmo, a sua nota vai ser muito maior se você colocar o seu raciocínio do que se você pegar um texto de outra pessoa e colocar lá como se fosse seu. Porque para mim aquilo não vai valer nada, tá certo? Eu vou simplesmente dizer assim, olha, esse texto foi tirado de um determinado lugar lá e você simplesmente não praticou qualquer raciocínio. Como eu disse, você pode pegar um texto de internet ou pode pegar um texto de outro lugar? Pode, você pode fazer isso. E você vai considerar? Sim, eu vou considerar, mas desde que você faça o que tem que ser feito. Você vai colocar esse texto entre aspas e você vai dizer de onde você tirou aquilo. E depois que você fizer isso, você vai ter que fazer um comentário sobre aquele texto que você tirou. Entendeu? Como se fosse uma releitura, né? Você vai dizer com as suas palavras, você vai dizer por que você tirou aquele texto e você vai dizer se aquilo é suficiente ou não. Será que é suficiente para dar a resposta? Veja, como eu vi aqui, na maioria dos textos que estão aqui, das respostas, grande parte das respostas são parte das respostas, mas não é a resposta toda, entendeu? Não completa a resposta. Então, nesse caso, quer dizer, o texto que você copiou de algum lugar, embora tenha dado uma parte da resposta, mas teve um lado lá que você não contemplou, não abordou, você não raciocinou sobre ele. Então, nesse caso, como eu disse, se você está copiando e você ainda não abordou a totalidade, né, e você não fez nenhum comentário, então eu vou desconsiderar aquilo ali. Aquilo não tem valor do ponto de vista da disciplina filosofia. Porque, como eu disse, o que está sendo avaliado aqui é o raciocínio de vocês, não é uma resposta. Qual é a explicação? Qual é o raciocínio que me leva a ter aquela resposta? Então, não é a resposta em si que é importante na filosofia, é o raciocínio. Então, se você não me dá o raciocínio, eu não tenho como avaliar você. Então, vamos aqui na segunda pergunta. Assim, nos tribunais, as testemunhas juram dizer a verdade, toda a verdade e somente a verdade. Procure no texto de Foucault a relação entre as práticas judiciárias e esse juramento. Então, quer dizer, isso aqui eu diria que até óbvio, né? Repare, nesse caso aqui, vamos colocar aqui, como você tem duas perguntas,
Você vai ter que fazer em cada uma dessas perguntas essa descrição do que o texto está me dizendo? Não, porque nesse caso aqui basta que você diga, por exemplo, na primeira pergunta, você deu essa descrição, esse texto está me dizendo isso, certo? Então você vai fazer como uma espécie de um resumo do que o texto está dizendo para você. Isso vai estar no primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo dá a primeira resposta, certo? Na segunda pergunta, você vai ter que fazer isso de novo? Não, porque você já fez. Agora você vai cuidar apenas do que seria o segundo parágrafo, que vai dizer o que está sendo perguntado para mim agora. Então, como eu disse, nesse caso agora, o que você vai ter que cuidar nessa segunda questão vai ser o quê? O que está sendo perguntado para mim? Repare que nesse caso aqui, você vai dizer assim, mas a pergunta não já está feita? Por que eu tenho que fazer isso? É porque, a pergunta é mesmo, será que eu entendi o que está sendo perguntado? Será que toda pergunta é tão óbvia assim? Porque às vezes, sim, às vezes na matemática é sim óbvio. Por exemplo, quando um professor de matemática pergunta a você, 2 mais 3, qual é o resultado? Aí nesse caso você não vai ter, entendeu? A não ser que o professor peça para você quais são os teoremas que embasam essa operação matemática de soma. Aí, se ele está perguntando isso, e aí nesse caso, em geral, esse tipo de pergunta só é feito na universidade. Muito difícil, né, você ter no ensino médio uma pergunta como essa. Na universidade, o que você tem é isso. Quer dizer, você aprende no ensino fundamental e no ensino médio, em geral, você aprende como resolver certos problemas. Na universidade, você vai estudar como é que se encontra aquelas respostas. Tá bom? Já é um outro movimento. Agora veja, nesse caso da filosofia, né, quer dizer, é como se a gente antecipasse, entende? Aquilo que você vai fazer na universidade em relação às ciências, você vai ter que fazer no ensino médio, tá bom? Dentro da disciplina filosofia, certo? Aqui você vai elaborar o seu raciocínio. E é como eu digo para você, não importa o seu resultado, não importa o que você encontrou de resposta, entendeu? Porque qualquer resposta pode ser certo, pode ser errado, não tem. Como eu disse, por exemplo, se eu perguntasse para você assim, o universo é finito ou infinito? Eu digo para você, você podia me dar qualquer uma das respostas. Você podia dizer, o universo é finito, né? Ou você poderia dizer, o universo é infinito. O que importaria para mim? Importa o seu raciocínio. Aí você vai dizer assim, não, então é o seguinte, se é finito, então como é que você chega a essa resposta? Né? Qual é a base que você tem? Qual é a sua argumentação para dizer que o universo é finito? Ou qual é a sua argumentação para dizer que o universo é infinito? Entendeu? Repare que tanto faz, do ponto de vista da filosofia, que você diga que o universo é finito ou infinito. Você vai dizer assim, pode ser as duas coisas? Será? Né? Entendeu? Assim, a pergunta não é uma resposta que você pode dizer que aquilo é certo ou aquilo é errado. Porque, como eu já disse para você, você tem aqui o Isaac Newton, que partiu do ponto que o universo é infinito. Para o Isaac Newton, o universo é infinito. E todas as formas que ele fez foi para chegar foi partindo desse ponto, desse pressuposto, que o universo é infinito. Um cara chamado Einstein, tá certo, no século XX, ele partiu exatamente de outra resposta. Ele disse, não, o universo não é infinito, né? O universo é finito, ele tem um fim. E aí ele elaborou todas as fórmulas dele a partir da ideia de que o universo é finito, que o universo tem um fim. Repare, qual dos dois está certo? Entendeu? Quer dizer, o que importa são as fórmulas que eles elaboraram e os resultados a que se chega a partir dessas fórmulas. Então, como eu disse para você, não importa o resultado que você vai me dar, o que importa é o raciocínio, é todo o conjunto da argumentação que você vai elaborar para chegar àquela resposta. E é isso que eu vou avaliar, entendeu? Nesse caso, é isso que eu quero, é isso que eu espero que você faça. Para isso, como eu disse, você vai exercitar o seu raciocínio, que é exatamente o que você está fazendo aqui nessa disciplina, entendeu? E aí você está fazendo isso aqui nessa disciplina, não é só para ela,
né? É para todas as outras, porque se você fizer isso em todas as disciplinas, você vai se dar bem, do ponto de vista de nota, pode ter certeza, entendeu? Grande parte dos professores, a maioria esmagadora, ele vai, de um jeito ou de outro, e forçadamente, ele vai ter que dar uma nota para você aprovativa, porque ele está vendo que você está se esforçando, quer dizer, que você está fazendo aquilo que se quer na escola, que é desenvolver o seu próprio raciocínio, que é você ser capaz de dar a sua resposta para os problemas que são colocados para você. E aí problemas que podem ser meramente dentro do campo da escola, mas podem ser problemas existenciais, né? Porque você vai ter, e vocês mesmos, normalmente os adolescentes têm muitos problemas existenciais, né? E aí esses problemas existenciais, assim, é você ser capaz de raciocinar em relação a esses problemas existenciais e você encontrar uma solução, você dar uma solução, que aí seria muito interessante, né? Imagina se todo problema que você tivesse, você conseguisse encontrar uma solução que fosse boa, né, no final, para você. Então, veja, a ideia é essa, tá certo? Então, por isso é que eu vou pedir novamente para vocês, eu já tinha falado isso para vocês lá acho que foi na primeira ou foi na segunda aula que eu falei isso, né? Esse trabalho, leitura filosófica, eu vou exigir originalidade. Então, você faz um esforço mesmo. Como eu disse, você pode fazer uma pesquisa na internet, pode fazer pesquisa em livros, pode, mas você vai ter que fazer isso, e você pegando o texto de qualquer lugar, pega esse texto, coloca ele entre aspas, vai ser colocado como citação. E você vai dar um crédito, você vai dizer de onde é que você tirou aquilo, entendeu? Ah, você tirou do Braille? Beleza, tira, você bota lá, entre parênteses lá, bota Braille, página tal, tá certo? A página que você tirou. Mas aí é suficiente? Não, não é suficiente, porque logo em seguida, como eu disse, você vai ter que fazer um comentário sobre aquele texto, porque é como se fosse uma leitura que você vai fazer daquele texto. Né? O que você entendeu daquele texto, certo? Você vai dizer o que você entendeu. É isso que a gente chama de comentário, certo? Você vai ter que fazer um comentário sobre aquilo. E aí, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou verificar o seu comentário. Então, como é que eu vou analisar? Como é que eu vou avaliar você? Bem, você foi capaz de buscar a resposta. Uma questão foi apresentada e você foi capaz de buscar uma resposta. Então, veja, o que eu estou avaliando aqui? Ó? Eu estou querendo saber se você é capaz de entender uma pergunta, né? De você entender o que está sendo perguntado, e você é capaz de produzir ou entender uma resposta, né? E aí, veja, entre a pergunta e a resposta tem um outro elemento, quer dizer, que é a primeira coisa que eu disse para vocês que você tem que fazer no primeiro parágrafo. Você fazer uma leitura do contexto, né? Onde é que essa questão ela foi apresentada, né? Que tipo de problema foi apresentado dentro de uma determinada situação. Então, veja, esse caso do coronavírus é um exemplo típico. Vocês estão vendo claramente, né, o que está acontecendo. Veja que o problema é o seguinte: muita gente está morrendo, né? Então, como é que eu vou parar essas mortes? Então você vê o seguinte, esse esforço imenso do mundo inteiro para produzir as vacinas. Um monte de países estão produzindo as vacinas. Cada um tem a sua própria metodologia, certo? E assim você vai ver que daqui talvez a 2 anos, 3 anos, né, eles vão chegar a um determinado procedimento, como aconteceu em relação, por exemplo, à AIDS, né? A AIDS foi mais ou menos parecido com o que está acontecendo, muita gente morrendo, né? E aí depois de um certo tempo, se chegou a determinadas fórmulas, você vai ver que são poucas pessoas hoje, do ponto de vista de probabilidade mesmo, né? Do ponto de vista estatístico, são poucas pessoas hoje que morrem de AIDS. E no caso do coronavírus, a ideia é que no futuro mais próximo possível, poucas pessoas vão morrer de coronavírus, por exemplo, como poucas pessoas hoje morrem do vírus H1N1. Então foram 69 pessoas aqui que responderam, mas como eu disse, a maioria foi lá num determinado lugar, copiou aquilo e colocou como resposta. E outros, né, nem tiveram essa tarefa, esse trabalho de ir lá no lugar para pegar. Copiaram uns dos outros. Então, como eu disse, eu não vou considerar isso, porque eu quero que vocês verifiquem
que, na maioria, repare, esses lugares como o Brain, eles conseguem, às vezes, encontrar, digamos assim, ou dar um caminho para a resposta. Mas ali não está a resposta mesmo, entendeu? Eles fazem um negócio lá, entendeu? Muito resumido, e não é exatamente a resposta. Então, você tem que ser capaz de saber que aqui a resposta não está lá tudo, entende? E que você pode até usar aquilo, mas você vai ter que acrescentar, você vai ter que completar aquilo. Então, né, muito final de dia e uma boa tarde, né, e até a próxima para vocês. Falou, professor. Tá bom. Você também. Tchau.